Ainda sobre a atitude dos nossos sábios e como lidavam os rabinos com aqueles que queriam se converter ao judaísmo, nos conta o Talmud no Tratado Shabbat 31a, Tanu Rabanan, assim ensinaram, assim contaram os nossos mestres, os nossos rabinos. Algo que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, na época da Mishnah, e aqui eles nos contam na época dos dois grandes sábios contemporâneos que encabeçaram duas grandes escolas, duas grandes academias de estudos talmúdicos, Hillel e Shammai, o Shammai e Hillel, que deram origem a Beit Hillel e Beit Shammai. Maaseh ben Ochri Echad. É sabido que Shammai era uma pessoa mais rigorosa e a sua escola, os seus discípulos seguiram uma linha mais rígida até nas conclusões das discussões talmúdicas em relação ao nível de cumprimento de mitzvot, e Hillel, na sua própria pessoa, como também os seus discípulos, eles eram mais leves, por assim dizer, ou vou dizer mais lenientes. É claro que eles não permitiam aquilo que era proibido, porém o seu enfoque em geral sempre era mais leve. Na maioria dos casos de discussões talmúdicas, se algo é proibido ou permitido, então a escola de Shammai dizia e trazia provas que isso é proibido, vinha a escola de Hillel e dizia e provava não, que baseado nos ensinamentos e tradições que nós temos, isso é permitido. Né? Então, aqui o Talmud nos ilustra essa visão de cada um deles em relação à conversão, ao processo de conversão. Maaseh ben Ochri Echad sheba lifnei Shammai. Se conta que aconteceu com um estranho aqui quer dizer um não-judeu que veio procurar o sábio Shammai. Amarlo, e disse a ele, o gentio, o goi, o não-judeu, disse para Shammai, ou perguntou a ele, era uma pergunta um pouco provocativa, Kama torot yesh lachem, quantas torás vocês têm? Nós temos uma única Torá, mas é sabido que na Torá nós temos a Torá escrita, o Pentateuco, aquilo que está escrito no rolo de pergaminho que nós lemos na sinagoga, só que aquilo que está escrito no pergaminho, para ser decifrado junto com isso no Monte Sinai, foi dado por Deus um comentário, uma explicação, uma interpretação do texto para sabermos como implementar na prática. Isso originalmente era aquilo que chamamos de Torá Sheba'al Peh, a Torá oral, que séculos depois acabou sendo transcrita também, dando origem ao Talmud. E essa Torá oral, inicialmente era transmitida de pai para filho e principalmente de mestre para aluno durante gerações e durante séculos. Havia até uma proibição de botar no papel, de transcrever os ensinamentos da Torá oral. Isso deveria ser uma tradição oral a ser transmitida de geração a geração. Somente 2000 anos atrás, na época de Rabi Yehuda Nassi, que foi o compilador da Mishnah, a época da destruição do segundo Beit HaMikdash, então prevendo a diáspora judaica, o exílio e os duros tempos e momentos que o povo de Israel iria viver, e que aqui se incorria num risco de se esquecer boa parte das tradições judaicas. Então ele delibera com os sábios e decidem transcrever esses ensinamentos que até então faziam parte da Torá oral. Isso acaba dando origem ao Talmud. De qualquer forma, quando vem esse gentio, esse goi, e pergunta a Shammai quantas Torot vocês têm, Shammai responde a ele, nós temos duas, a Torá escrita e a Torá oral. Retrucou o gentio goi para Shammai, shebichtav ani ma'amincha vesheba'al peh ani eini ma'amincha. Em relação à Torá escrita, eu te dou crédito, eu acredito, eu estou disposto a cumprir. Povo do livro, então a Torá, a Bíblia, então esse é um texto universalmente aceito, né? E ele disse, com isso eu estou disposto a me comprometer. Porém, a Torá oral, porque haviam, assim como os caraítas e outras seitas dissidentes, haviam aqueles que achavam que a origem da Torá oral não era divina, que eram deliberações humanas dos rabinos, e por isso eles não estavam dispostos a aceitar as interpretações que constavam na Torá oral. Por mais que na verdade e na prática é impossível cumprir a Torá escrita sem
as explicações da Torá oral. Existem textos indecifráveis, ou palavras, ou frases na Torá em relação às mitzvot, o tefilin, amarre um sinal na tua mão, coloque algo entre os teus olhos. É impossível de saber como nós chegamos aos filactérios, ao tefilin, a partir dessa frase bíblica, se não fosse a Torá oral. Mas de qualquer forma, esse gentil, esse goi, ele desafia Shammai e diz: a Torá escrita eu estou disposto a aceitar, mas a Torá oral não. Então eu quero que você me converta, mas com essa condição que você vai me ensinar apenas a Torá escrita e eu vou me comprometer a cumprir apenas a Torá escrita. Shammai não era, a gente imagina pelos textos, não parece ser aquela pessoa com muita paciência, etc., e veio um gentio com esse tipo de proposta que para ele já parecia até uma afronta, Ga'arbo, então ele gritou com ele e Otzio ben Zifai, mandou ele embora. Vai embora daqui. E não só dispensou, mas deu uma bronca nele. Ba'ager lifnei Hillel, ele resolveu procurar um outro rabino. Quem ele foi procurar? Colega de Shammai, o Hillel, que, como nós dissemos, era uma pessoa mais paciente, mais tolerante, com uma atitude talvez mais empática, etc. E ele veio também com esse mesmo tipo de desafio. Surpreendentemente, Hillel aceitou e acabou convertendo ele. Hillel, com seu tribunal rabínico, e ele tinha que aprender agora todo o judaísmo para praticá-lo. Yom Arishon Amarlo, ele começou do Aleph Beit, do alfabeto judaico. Então no primeiro dia ele chegou e começou a ensinar para ele: olha, isso é o Aleph, essa é a primeira letra do alfabeto Aleph, essa é a segunda Beit, essa é a terceira, se chama Gimel, esse é o formato da quarta letra, Dalet. Lemachar Fachlo, no dia seguinte ele veio para continuar aprendendo, só que daí Hillel começou a inverter tudo, a ordem das letras que ele tinha ensinado no dia anterior. Então ele começou a inverter e falou: olha, essa letra Aleph é a letra, esse formato, essa letra que ele memorizou, decorou, aprendeu ontem, como sendo a primeira letra do alfabeto hebraico. Ele disse: essa letra se chama Taf. Taf é a última letra do alfabeto, das 22 letras do alfabeto hebraico. Retrucou o convertido: mas ontem você me falou diferente, você me falou que essa letra não era a última, você me falou que essa era a primeira. Amarlo, então disse, retrucou para ele Hillel: velo alai atasomer, em outras palavras, você está se baseando em mim. Quer dizer, você está se baseando naquilo que você aprendeu, que eu lhe transmiti verbalmente. Ontem eu lhe ensinei verbalmente que essa letra é Aleph, né? E por isso você aprendeu e incorporou, absorveu que isso é Aleph e não Taf. Então, Torah Shebal Peh Gam Semoch Alai. E ele quis demonstrar para ele que nenhuma pessoa não só não pode ser autodidata em relação à Torá, ao judaísmo, etc., mas também não pode tampouco se basear somente no texto escrito. Se não houver o ensinamento verbal que acompanha uma interpretação, essa interpretação tem que ser fidedigna, tem que ser uma interpretação autêntica, legítima, embasada na tradição, confirmada na tradição, e com isso ele quis dar, com um simples exemplo, demonstrar. Assim como você sabe que isso é Aleph, por quê? Porque eu te disse ontem que isso é Aleph e isso é Beit, e por isso no dia seguinte você não aceita uma contestação, que isso mude. Assim é com toda a Torá também, com todos os ensinamentos, com todos os comentários das mitzvot, que eles necessitam de interpretação, e na verdade essa interpretação já nos foi dada por Deus também no Monte Sinai, e isso faz parte da Torá oral, e a Torá oral e suas tradições, elas estão perfeitamente unificadas com a Torá escrita, formando uma coisa só.